Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Mais um vídeo do R-City no ar. E o vídeo de hoje falando sobre semifinal de Copa Sul-Americana. Jogo de volta na Argentina depois de um 2-2 numa noite com muita chuva em Itaquera. O Corinthians dessa vez visita o Racing lá no estádio Presidente Perón em Buenos Aires, na capital argentina. 9h30 da noite, mesmo horário da partida da semana passada. Um empate leva a partida para as penalidades. Vitória de Corinthians ou do Racing por qualquer placar de diferença. O vencedor garante a classificação no tempo normal. Então, o Corinthians tem um desfalque já confirmado para hoje. O Kaká, ele nem viajou para a Argentina, ele se machucou na vitória contra o Cuiabá na última segunda e está fora do confronto. Falando em Cuiabá, o Corinthians chega para a partida de hoje com um peso a menos nas costas, né? Afinal, o Corinthians está fora da zona de rebaixamento, venceu o Cuiabá na última segunda, está em 15º. A situação é preocupante ainda? Óbvio que sim. Está muito perto da zona de rebaixamento, precisa engatar uma sequência de vitórias, mas a situação corintiana é muito mais tranquila do que estava sendo há semanas atrás. Então o Corinthians tem esse desfalque, porém muitos jogadores foram poupados no confronto contra o Cuiabá. Então o Corinthians vai ter força quase máxima, né, exceto o Kaká, e com jogadores descansados. Nas últimas 5 partidas do Corinthians, o Corinthians não sabe o que é perder. Venceu 2, empatou 3. Muitos empates, porém, se o Corinthians manter a sequência, pelo menos garante aí até, na pior das hipóteses, o Corinthians consegue garantir aí das penalidades máximas. O Racing, na mesma sequência, ele não tem tanto sucesso. Nas últimas 5 partidas do Racing, 1 vitória dos argentinos, 2 empates e 2 derrotas. Corinthians, como a decisão é fora de casa, eu peguei aqui um retrospecto fora de casa na Sul-Americana. Na Sul-Americana de 2024, o Corinthians jogou 5 partidas longe de Itaquera, venceu 3, empatou 1 e perdeu outra. A má notícia, ou péssima notícia, e o torcedor corintiano entenda como quiser, o Racing jogando em casa tem um desempenho perfeito. 5 jogos, 5 vitórias. Nessas 5 vitórias, foram 19 gols marcados e 2 gols sofridos apenas. É uma média de quase 4 gols por jogo. Então o Racing jogando no Presidente Perón é muito forte. Confronto aí que mostra o Corinthians, caso chegue na final, ele chega com muita força para a final. Chega com muita moral, porque ele está tirando um adversário que jogando dentro de casa é muitíssimo forte. O Atlético Paranaense, por exemplo, venceu em casa o Racing, venceu por 1-0, teve um resultado até melhor que o Corinthians jogando em casa, porém, quando foi para a Argentina, tomou 4 e foi eliminado da competição. Só para ter uma noção da dificuldade que o Corinthians terá na partida de logo mais aí às 9h30 da noite. Só para até deixei a segunda tela aqui aberta, vamos lá, para a gente ver quantos jogadores aí considerados reservas do time do Corinthians estavam jogando no confronto contra o Cuiabá. O Yuri Alberto e o José Martinez, que são peças quase certas para o confronto de hoje como titular, estavam suspensos. Então já são 2 jogadores titulares que não estavam à disposição do Ramon Dias. Além disso, Félix Torres é um jogador reserva, o André Ramalho foi poupado, então 3 jogadores. Ranielli, também reserva, jogou como titular. O Igor Coronado jogou no lugar do Garro. O Alex Santana é um cara considerado titular, porém está voltando de lesão, então ganhou uma minutagem. Então o Corinthians jogou com praticamente meio time reserva no confronto contra o Cuiabá. Foi feliz no final das contas, garantiu uma vitória importantíssima e chega para o confronto de hoje com jogadores descansados.
Corinthians vive uma boa fase, tem jogadores aí que foram poupados, né, que foram preservados para o jogo de hoje. Então o Corinthians ele chega forte para o jogo de hoje. O confronto é difícil, o favoritismo está nas mãos do Racing? Na minha opinião, sim. Mas o Corinthians vem mostrando nas últimas rodadas que tem um time forte, que tem um time que está ganhando corpo no momento certo, está crescendo no momento que precisa crescer agora para fugir da zona de rebaixamento e quem sabe tentar uma final inédita na noite de hoje. Corinthians jamais chegou numa final de Sul-Americana. Então a noite é importante, o jogo de hoje pode entrar na história, porque o Corinthians pode chegar numa final que jamais chegou em sua história e conquistando um título de Sul-Americana, caso isso aconteça, o Corinthians se torna aí o campeão de tudo. É o único título que falta na gigante galeria de troféus do Timão. Provável Racing para hoje é com Arias, Martineira, Di Cesare, Sousa, Garcia e Rojas. Quinteiro, Almendra, Nardoni e Salas. Martinez completa o time do Racing, o treinador é o Gustavo Costas. Provável Corinthians, Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu. Martinez, Carrídio e Charles. Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay completam o time do Corinthians treinado pelo argentino Ramon Dias. Dúvidas, pelo menos na minha visão e na minha opinião. O Fagner ele não foi bem no confronto no primeiro jogo contra o Racing, ele começou como titular. Tudo bem, teve o porém da chuva, choveu demais em Itaquera, a bola estava parando no gramado ali muito, mas eu acho que o Fagner acabou tomando um baile ali pelo lado esquerdo do ataque do Racing. Para mim, o Mateuzinho vive um melhor momento e caso se confirme essa provável escalação com o Fagner titular, sinceramente, me causa preocupação nesse lado de campo do ataque do Racing, que o Racing fez ali muitas jogadas no primeiro jogo, jogadas perigosas ali em cima do Fagner. Félix Torres, que será o possível substituto do lesionado Kaká. Eu tentaria o Gustavo Henrique. Eu não entraria com o Félix Torres. Acho que o Félix Torres vem jogando mal nas partidas que ele vem tendo oportunidade. Acho que ele é um cara que arrisca muito, tenta dar um passe a mais, tenta ser um cara ali que eu acho até que ele acha que ele tem mais técnica do que realmente ele tem. Isso pode pôr o Corinthians ali em alguns apuros. Meiuca do Corinthians com Martinez, Carrídio, Charles e Garro. Eu acho que é um quarteto interessante. O Charles vem vivendo boa fase. Foi muito bem no primeiro jogo contra o Racing. Defensivamente foi muito importante. O Carrídio é um cara que faz todas as funções no meio de campo. É um cara ali muito importante. É um cara que, com ele em campo, o Ramon Dias ele pode alternar esquemas táticos, porque o Carrídio é um cara multifuncional dentro de campo e eu acho muito importante a presença do Carrídio e além disso vem vivendo uma boa fase. E Yuri Alberto é o melhor atacante do Corinthians no momento, quem diria, né? Vem marcando muitos gols, marcou 2 gols no primeiro jogo contra o Racing, seria impossível não pensar que o Yuri Alberto seria o titular. Vive bom momento, merece, ganhou no campo essa vaga aí de titular. E o Depay, o Memphis Depay ainda não caiu nas graças da torcida, marcou 2 gols até agora, um de falta e um de pênalti, gol de pênalti, inclusive na última segunda, de extrema importância, que tirou o Corinthians do Z4, mas acho que ainda está muito pesadão, tá deixando muito a desejar. Eu, sinceramente, colocaria o Thales Magno para o confronto de hoje, para dar mais volume de jogo, para abrir mais o time pelos lados de campo. Acho que no jogo de hoje é extremamente importante jogadores velozes, jogadores de mais habilidade. Mas o Thales Magno certamente é um cara que estará na segunda etapa no jogo, vai pegar os defensores do Racing cansados, mas eu entraria com o Thales Magno de titular. E como eu já disse no decorrer do vídeo,
o Racing é favorito. O Racing é muito forte dentro de casa, o Racing vem vivendo um bom momento no campeonato argentino. O retrospecto recente de jogos, né? Eu citei os últimos 5 jogos do Racing, não são tão bons, mas a temporada em si do Racing, em comparação com a do Corinthians, é melhor. Acho que o Racing tem um leve favoritismo, mas a partida é muito complicada. Muito complicada mesmo, é difícil até de opinar, de citar algum palpite, eu gosto sempre de dar algum palpite. No meu coração corintiano, eu acho que a partida vai ser empate e o Corinthians leva nas penalidades. Aí o Hugo Souza, novamente como herói, garante o Corinthians na final da Sul-Americana. Agora, pelo que eu vi em Itaquera na última semana, pelo que o Racing vem apresentando nas últimas partidas, eu já acho que a vida do Corinthians vai ser muito complicada. Qual que é a sua opinião? Comente aqui, deixa o like no vídeo, tá bom? Se inscreva no canal. Muito obrigado a todos pela audiência. Se você é novo, se inscreva no canal. E se você já é de casa, já é parceiro aqui do R-City, muito obrigado pela companhia de sempre, tá bom? Um grande abraço a todos. Racing e Corinthians, às 9h30 da noite, lá no estádio Presidente Perón, em Buenos Aires. Tamo junto e até a próxima.